Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula Como Pintar. E antes de começar, eu vou estar apresentando para você os materiais que vamos usar nessa videoaula, ok? Os pincéis, como eu sempre falo, eu não tenho a numeração deles certa, mas eu vou estar mostrando. Esse aqui eu sei que é o 24, eu sempre faço a ponta dos meus pincéis, certo? São um pouco ondulado, arredondado. A espessura deles, ó, na minha mão, esse tem a de um dedo. Faz tempo que eu comprei, eu nem lembro. Sei que é o 24, 14, se eu não me engano, 12. Esse eu comprei agora há pouco, baratinho, 13 e pouco, 13,50. O número dele é 70,2 milímetros. Ele tem mais ou menos a palma da minha mão, a largura, certo? Não tem a mão tão grande, a mão média. E esse é o 50/2 milímetros, certo? As cores que eu vou usar para essa pintura são basicamente amarelo, laranja, vermelho, roxo, branco e preto, certo? E quero que você me acompanhe também, porque em certo momento da pintura eu vou trazer um hack muito especial, uma dica muito top, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, ok? Vou começar a pintura dividindo a tela ao meio, basicamente no meio da tela. Tem gente que pinta com um dedo, com a mão, com um jeito, mas é de cada um. O importante é você entender e observar, como eu sempre falo, ter paciência, certo? Observar que você aprende. Você conheça as cores, estude teoria das cores, que você vai, só em olhar, você aprende, ok? Não precisa nem o professor falar as cores que serão empregadas, mas aqui no caso vamos começar com amarelo cádmio médio. Estou usando a tinta acrílica, certo? Base de água, óbvio. E vamos lá. Eu sempre, grande maioria das vezes, começo com pinceladas horizontal e vertical, ok? Dividir no meio da tela. E aí as cores, como ela é um pôr do sol, as cores, o que está em cima também está embaixo. E uma dica importante, que na parte de baixo, as pinceladas, eu espalho a tinta, certo? Espalho a tinta pela tela, mas a pincelada final, ela será na vertical, certo? Vertical, que vai causar um efeito de reflexo na água, certo? Quando eu passo na horizontal é para espalhar por todo o quadro, e na vertical é a pincelada final que eu quero obter, certo? E aí, essas partes que eu deixo em branco, eu já sei quais são as cores que vão em seguida. Branco de titânio, certo? Sempre com muita paciência, entendendo que se por acaso você vir a errar, logo em seguida você pode consertar tranquilamente. E entenda também que não é de primeira, nunca que você vai conseguir um quadro reproduzir com perfeição. Então a prática leva à perfeição, tá? Vamos lá, aqui ó, laranja, certo? E também quero que você entenda que aqui a gente vai fazer um pôr do sol. Para isso eu preciso de luminosidade no centro do quadro, e nas bordas, nos flancos, eu preciso que ele tenha profundidade, tenha uma tonalidade mais forte, ok? Opa, vai cair não.
Lembrando sempre de ter um pano para limpar o pincel, tirar o excesso, ok? Água para também limpar o pincel. E lembrando também que, como eu sempre falo, em áreas mais extensas, pincel maior. Em áreas menores, pincel menor. Isso é uma regra, ok? Não, reflexo, essa parte vertical é o reflexo. Deixar bem as cores se unirem, certo? E aqui eu já venho com vermelho chinês, francês, vai muito do seu gosto, certo? Saiba que quando a gente é iniciante e começa a trabalhar em pintura, a gente nunca vai começar por um quadro muito difícil. Eu vejo muitos artistas no YouTube ensinando, dizendo que você que é iniciante vai aprender a fazer uma obra de arte espetacular logo de início. Quero lhe informar que é muito difícil mesmo, vai da sua paciência. Se você tiver paciência, quebrar a cabeça, errar, consertar, você vai evoluir mais rápido, mas de primeira, obviamente, é muito difícil você conseguir pintar um quadro igual que muitos artistas ensinam pelo YouTube, tá? Então não se iluda muito não. O importante é você aprender a ter o controle da mão. Quando você começa a treinar com quadros simples, você começa a entender, ver que a mão começa a obedecer. Quando você tem um quadro complexo para fazer, a mão não obedece. Então não adianta. Você vai dizer, eu não consigo, não é para mim. Mas é apenas questão de prática, certo? Questão de prática. Essa parte aqui, nos meus olhos aqui ao vivo, ela está um pouco, não tão unida as cores. Então, eita, com outro pincel, esse aqui eu botei no lugar sujo. Borrei. Isso não estava programado. Mas como eu falei agorinha, de um erro se faz um acerto. Não se preocupamos com qualquer intercorrência que venha acontecer no processo de criação do trabalho, tá? Sempre conseguimos consertar. E eu sempre falo, paciência, calma que dá tudo certo. Você sempre procura analisar a mão da forma que o pintor está pegando no pincel. Quando eu pego o pincel mais na ponta, eu quero dar suavidade, embaçar. Pincel mais na ponta do dedo, muito bom reparar. Pincel mais na ponta, feito tipo um lápis, aqui ó, segurando, tipo, você consegue dar traço mais firme, certo? Mas com prática eu vou até suavizando, segurando aqui mesmo, ó, como fosse um lápis. E esse eu não fiz a ponta ainda. Ele está bem unido, as cerdas não estão espalhadas, então de momento não precisa fazer a ponta não. Vamos lá, vamos para mais uma etapa. Feito a parte de cima e a parte de baixo, aqui levando para o centro, que será o solo, e aqui o reflexo, ok? Aqui com um pouco de lilás, a gente vamos fazer alguns efeitos de nuvens, certo? E seria de melhor importância se o quadro já tivesse enxuto, para que essa cor não se misturasse com a cor de baixo. Mas como aqui na minha região está chovendo bastante, o quadro demora um pouco a enxugar. Isso em alguns momentos é muito bom para unir cores, esfumaçar, que é esse processo que eu fiz agora há pouco.
para unir as cores. Isso é muito bom mesmo. Essas nuvens, deixa a mão solta, trabalhar solta. Elas nunca precisam estar uma em cima da outra em sequência. Elas têm que estar sempre assim, como é que eu posso dizer? É um pouco maior, outra um pouco menor. Formatos distintos. Porque as nuvens, elas não se respeitam, né? Entre aspas. As nuvens, elas não têm forma. Muitas das vezes não tem forma. Então, o importante é deixar a sua mente devagar nesse momento. Não precisa se preocupar muito. E também não podemos carregar muito para que a imagem, a pintura, não fique muito pesada, certo? As nuvens, colocando muitas nuvens, vai entender que fica um trabalho carregado. Então não é isso que a gente quer um trabalho suave, ok? Vamos lá. Aqui no meio vamos colocar mais, mudei um pouco, isso aqui é a terra de cena queimada, fazendo parte de sombra do mar distante. E vem trazendo justamente, misturando com as cores que está embaixo, certo? Eu vou trocar o pincel novamente, enxugar que ele estava de molho ali na água e fazer alguns retalhos. Lembrando também que eu peço sempre com a compreensão, porque aqui é muito valor. Por isso que eu passei muito tempo sem postar vídeo, mas tem que trabalhar do jeito que dá, né? Vamos lá. Aqui ao longe eu vou fazer alguns matos, vegetação distante. Essa vegetação, por estar distante, ela não pode ter definição completa. Ou seja, ela não pode ter uma alta definição, ela tem que ser embaçado mesmo assim, justamente para dar um ar de profundidade. E a tonalidade distante, ela tem que ser mais fraca. Aqui a gente já puxa o reflexo também. Aquela marcação que eu fiz inicialmente é muito importante justamente para isso. Aqui é a linha do horizonte, que a gente chama, tá? Pinceladas suaves, sempre embaçando a parte da copa das vegetação. Com a mão bem suave. Agora eu vou trocar de pincel novamente para fazer alguns detalhes. Esse pincel, ele é o 00. Eu vou aqui focar. Eu sempre faço a ponta, Dificilmente eu vou trabalhar com um pincel que eu não faço a ponta. Justamente porque todos os detalhes é muito importante que seja bem aplicado. Vamos lá, aqui a mão suave, ó. Certo? Mão suave. Quando eu peso a mão, fica muito, o caule fica muito forte, ó. As palmeiras, coqueiro, eles têm uma distância, basicamente não tem regra. Tem palmeira que é mais distante, tem palmeira que é mais alta, tem palmeira que é mais baixa. E quando eu puxo de cima para baixo, note que aqui ficou mais grosso o caule. Agora alguém deixou o carro ali no alarme. Vamos lá, aqui ó. Tem alguns que podem ser cruzar os caules, ó.
Mas não vamos se ater muito a esses detalhes agora, tá? Sempre procure analisar a vegetação como ela é. Ela não tem muitas regras. Aliás, tem e não tem, né? Isso é um paradoxo, mas não vamos se ater muito agora às regras, não. Vamos lá. A mesma tonalidade que eu usei para fazer essa vegetação, eu tenho que usar para fazer os coqueiros, porque eles estão no mesmo plano, ou seja, eles estão no mesmo lugar. Aqui eu vou dar uma embaçada um pouco mais para não se sobressair. Preciso que ele esteja no mesmo tom, certo? Rapaz, tá um pouco ruim para me fazer, porque eu tô com o celular na minha frente, mas entenda só como é o formato do coqueiro e as pinceladas rápidas, ó, em formato das palhas de coqueiro. Agora eu preciso acrescentar apenas sombra, certo? E preciso que essa sombra seja forte. Já já você vai entender o porquê. Um coqueiro mais alto, outro mais baixo, justamente para não ficar monótono, aquela coisa muito artificial. Vamos lá. Muitas das vezes um coqueiro tem menos palha, outro tem mais palha, um está mais torto, outro está mais reto. E também aqui eu não estou aplicando técnica para que o coqueiro esteja com vento, que eu poderia colocar os caules um pouco entortado, certo? Que geralmente o vento na praia ele vem do oceano para a orla, certo? Então os coqueiros eles estariam levemente voltados para trás, tanto o caule como as palhas. Não estou levando em consideração isso, mas isso é um ponto a se analisar. Na paisagem existem essas regras, tá? Mas no nosso caso aqui a gente não precisa se ater muito aos detalhes, não. Essa é uma pintura decorativa, não é um hiperrealismo, apesar de ter uma boa aparência, mas não é o intuito. Aqui eu coloquei um pouco mais de sombra devido ao oceano, a parte mais profunda, realmente ser mais escuro. Não tenha medo de passar o pincel. Você pode até medir uma régua, com qualquer coisa. Você pode colocar uma fita para deixar muito retinho. Vai do seu entendimento. Aqui eu vou dar mais uma esfumaçada. Botei um pouquinho de laranja, dar uma esfumaçada para trazer mais a orla da praia. E uma dica muito importante, isso é um hack, tá? Isso é um hack de aprendizado muito legal que eu tinha prometido. Na tinta acrílica, se você quiser, tá com dificuldade para embaçar as cores, muito importante o uso de um borrifador, certo? Um borrifador, se você aplicar um borrifador você consegue unir as cores. Pega essa dica que ela é muito importante, ela é muito especial. Então você vai conseguir unir as cores, tá? Com mais facilidade. Eu diria até mesmo com bastante facilidade. Eu tô me entortando tudo aqui, ó, para poder não esbarrar no telefone, tá? Vou fazer esse detalhe. Vamos lá. Vamos continuar. Feito todos esses detalhes, eu vou fazer agora algumas ondas vindo para a praia. Então eu vou separar agora, certo? Eu vou separar, depois eu vou fazer as ondas.
Isso é apenas uma marcação. Agora eu começo a acrescentar mais ondas. Essa cor que eu coloquei, ela é basicamente um laranja com terra de siena queimada. E sempre vou estar dizendo, o importante, melhor é você conhecer as cores, porque no momento que eu aplicar a cor no quadro, na tela, você já vai saber qual é a cor que eu estou usando. Não precisa nem você ver, nem eu falar. Ou seja, tem muito artista que faz um trabalho, filma, mas não está te falando, ele está apenas mostrando o trabalho dele. Você conhecendo as cores, você vai identificar sem precisar do artista falar, certo? O aprendizado se torna muito fácil, muito fácil. Muitos alunos, eu falei, aprenda a teoria das cores, só que o aluno acha chato, ficar estudando as cores é chato. Eu entendo, eu mesmo no começo não quis estudar, passei muito tempo. Então eu aprendi as cores praticando. Hoje em dia eu consigo identificar qualquer cor e consigo fazer qualquer cor. Certo? Consigo fazer com as cores primárias, que são amarelo, azul, vermelho. Eu consigo fazer qualquer cor. Então por isso é muito importante conhecer as cores, certo? Agora, dei uma embaçada nas marcações das ondas. E logo após eu poderia já vir aplicando luz. Só que como a tela ainda está molhada, a luz não sobressai tanto, certo? Ela se une com as cores que estão embaixo, as cores que eu já apliquei. Então, por isso é importante entender o passo a passo, muito importante. A cor perde a força. Quando eu aplico ela com a cor por baixo, ela perde a força. Então agora eu vou esperar esse quadro enxugar, para logo em seguida... Não vou esperar enxugar não, vou fazer alguns detalhes que é importante também. Vamos lá. Como o tempo está úmido, se eu for esperar enxugar agora, eu vou atrasar muito o término desse quadro. Então, vamos adiantar. Vamos para frente. Agora sim, com o preto, eu preciso fazer as jangadas e os pescadores. Certo? Agora eu vou usar apenas o preto. Por que o preto? Porque eu quero um contraste muito forte. Eu preciso de um contraste forte, de uma luz forte e de uma sombra forte. Para que eu tenha esse antagônico, para que eu tenha esse contraste, eu preciso que a luz seja forte e a sombra seja forte. Ok? Aqui é o formato da jangada. A jangada está um pouquinho... Então, a jangada todo mundo faz diferente. Eu vejo a jangada de alguns colegas que pintam bem diferente da minha. Tem uns que eu acho até mais bonito que a minha. Mas vamos lá, né? A questão agora é entender o passo a passo. Fiz a jangada, a marcação. Agora eu vou fazer a marcação das velas. Pincel pequeno, apenas para marcar. De baixo para cima, porque se eu começar de cima para baixo, em cima vai ficar mais grosso. Não é isso que eu quero. Igual no início, quando eu fiz o caule aqui. Apenas marcação aqui também, ó. Baixo para cima, ó. Note que fica sempre mais grosso quando a gente aplica o pincel e conforme a tinta vai se esgotando, vai ficando mais fino. Agora eu vou colocar apenas, não sei nem qual é o nome disso, a base da jangada, né?
Aqui alguns detalhes em cima, só mesmo para não ficar sem nada. Isso aqui tem um compartimento de madeira. Aqui tem parece tipo um banquinho onde eles sentam. Aqui tem um tronco também que segura, que apoia as velas, as cordas. E aqui a mesma coisa. Quando a gente vai pintar, muitas das vezes não, sempre é importante saber o que você está fazendo. Mas quando não se tem certeza do que está fazendo, que no caso eu não conheço muito de jangada, você pode aplicar a técnica do impressionismo. O que seria isso? Pinceladas soltas e a sua mente identifica aquilo como alguma coisa. Muitas das vezes não é nada, mas a mente mostra para você alguma coisa e é isso mesmo, é um ilusionismo. Tá? Agora eu vou fazer aqui os pescadores puxando e empurrando a jangada. Importante ter noção de desenho para ter a noção do tamanho do pescador e aonde ele está, certo? O jeito que ele fica para empurrar a jangada. Aqui eu só quero lembrar que eu estou muito perto do celular, então fico todo torto. Fica ruim de eu pintar. Eu estou de lado e, como eu sempre falo, é muito importante você estar pintando confortavelmente. O formato do pescador é importante, o jeito que ele puxa a jangada, isso é importante. Tá meio tortinho, mas é assim mesmo. E outra, ele tem que estar na mesma linha da jangada, mesma linha. Nota, os pés do pescador na mesma linha da jangada. Aqui a gente vai levar em consideração que eles estão praticamente na areia, certo? Ó, eles estão praticamente na areia, então eles estão com os pés, não estão submersos na água não. Aqui, ó. Aqui eu tenho que levar em consideração também que aqui teria a jangada, elas têm um tronco embaixo, né, para eles poderem girar em cima desse tronco. O tronco girar e a jangada correr em cima, certo? E aqui também o reflexo. Reflexo da jangada. Apenas marcação. Fiz tudo isso com a mesma cor. E nos detalhes a gente separa. Esse aqui está muito longe, não é nem importante mostrar não. Pode ser embaçado. Aqui o reflexo. Certo? Como eu falei no início, aqui na minha região está chovendo, então se não tivesse clima de chuva, isso aqui já teria enxugado. Né? Mas como o tempo está bastante frio, o quadro não enxugou ainda. Certo? Agora é esperar enxugar e vir com os detalhes. Ok? Então vamos lá, né? Voltando aqui com o quadro já seco, né? Vamos dar continuidade. Certo? Vamos dar continuidade, o processo agora de acabamento. A primeira parte foi enchimento, agora é acabamento. Vou começar aqui pelo sol. O sol eu gosto muito de colocar branco, mas pode ser um amarelo bem clarinho também. Fica bem chamativo. Agora eu vou fazer a prova do toque. O que é isso? Eu vou colocar luminosidade nessas partes das nuvens para ver como que fica. Se ficar bom, eu continuo. Se ficar ruim, eu paro. Ficando bom.
Essa parte aqui é um laranja, amarelo e branco, bem clarinho. Apesar do sol estar nessa parte e eu coloquei a claridade nessa parte, que o certo, digamos, seria por baixo. Mas não tem problema. Como eu disse, este é um quadro decorativo, ele não é um hiperrealismo. Então esses detalhes não precisa levar tanto ao pé da letra não. Conforme vai se distanciando do sol, essa claridade, também a cor vai escurecendo. E também seria interessante eu ter escurecido mais as bordas, deixado bem mais escuro. Agora, só na próxima, aqui ó, coloquei um pouquinho do laranja mais escuro. E aí eu venho unindo junto com o que já estão. Sempre tirando o excesso. Deixar esfumaçado, porque as nuvens são esfumaçadas. Não pode ter a cor chapada, muito de uma cor só. Chapada significa basicamente uma cor só, não pode. E agora, posso acrescentar um pouquinho de amarelo, branco. E vir com os detalhes de luminosidade mais perto do sol. Não vou detalhar muito para o vídeo não ficar muito longo. Mas essa é a lógica. Depois que se faz o enchimento do quadro, aí que se vem com os detalhes. Devido agora está mais fácil de trabalhar, tá vendo? E aí também eu posso já vim com o reflexo do sol na água. Está um pouco misturado, mas poderia até mesmo ser apenas branco com amarelo. Ficaria uma luz mais bonita, mais forte. Por que que eu não coloquei? Porque o pincel estava sujo, essa parte. Então eu não tive paciência para limpar. Mas vamos lá, ó. Vê como fica mais forte? Detalhes. Esses detalhes fazem muita diferença. Agora eu vou acrescentar luz nas ondas. Como eu havia dito, essa parte mais distante do sol, a cor ela escurece um pouco. Pinceladas suaves e horizontais. O jeito do pincel que eu estou pegando. Só com a ponta do pincel. E agora você pode notar que a cor está bem mais forte. A diferença dessa para essa. E também poderia usar um pincel até mesmo um pouco menor, que varia muito a aplicação da técnica. E no caso, eu estou apenas apresentando luz e sombra. Conforme vem chegando ao centro, onde tem maior luminosidade, eu acrescento mais branco. Levando em consideração o formato da onda. Isso aqui, o mais importante mesmo é que eu venho citando o vídeo todo, que é um quadro decorativo, um quadro apenas para praticar, digamos que a habilidade da mão.
fazer com que a mão aprenda traçados. Apenas para praticar, porque se eu for apresentar todas as regras, é quadro para muito tempo, mais de horas, 3, 4 horas, aí vai dar paciência. Quando você vê um quadro de um artista que ele já está concluindo, um quadro muito bonito, muito detalhado, saiba que ali foram muitos dias de trabalho, não foi meia hora, 1 hora, nada. Então ele apresenta pouquinho tempo, apenas os últimos detalhes, mas é muito tempo. Por isso que eu venho dizendo que quem procura ensinar na internet apresentando um vídeo muito bom, muito trabalhado para um iniciante, é apenas para impressionar, para dizer que sabe muito e aquela coisa toda, porque um iniciante não vai conseguir reproduzir de início logo um quadro complexo, de forma alguma. Você pode perguntar: Marcelo, como você sabe disso? Eu já pintei muito tipo de quadro diferente. Inclusive, se você quiser conhecer mais, pode acessar o Instagram, onde tem alguns tipos de paisagem muito bonita, muito trabalhada, que é Instagram Marcelo, com 2L, _ Marinho, _ arte, que é o mesmo _art do canal, esse canal, _art, só que é Marcelo, _ Marinho, _ arte. Você procura aí, você vai ver muitos tipos de trabalho diferentes. Até aqui já tem bastante luminosidade, eu vou agora estar trabalhando na jangada. Vamos lá. Aqui eu posso estar trabalhando qualquer uma das duas primeiro, porque nenhuma das duas que eu for fazer vai atrapalhar, ou essa atrapalhar essa e vice-versa. Então, vamos começar logo com essa que está em primeiro plano. E basicamente eu vou colocar as mesmas tonalidades em ambas as jangadas. E aqui é onde vai apresentar o contraste da luz. Eu coloquei um tom mais claro, que é apenas laranja com terra de siena queimada. E agora eu venho colocando um tom mais escuro, que aqui seria o vermelho com preto. Sempre tendo cuidado para não borrar as cores, não sujar as cores. Por que é importante fazer a ponta dos pincéis? Nesse momento é importante, que aí o traço fica perfeito. Apesar de ainda não estar totalmente terminado, o traço fica muito bom, diferente se o pincel estivesse todo espichado. Então, ele fica com a ponta muito boa. Não tenha medo de passar o pincel, não tenha medo. Vá trabalhando, vá praticando. Quando você menos esperar, a mão vai estar obedecendo perfeitamente. E aí eu venho sempre acrescentando mais sombra. Inclusive eu até esqueci de fazer o reflexo da jangada. Vou botar um pouquinho mais pra frente.
é importante que tenha o reflexo da jangada. Isso traz realismo à pintura, embora não seja esse o principal intuito nesse vídeo. O principal intuito aqui é fazer com que você pegue confiança e desenvolva o manuseio dos pincéis, desenvolva a habilidade manual. Aqui eu ainda posso fazer mais detalhes por cima, certo? Das ondas. Aqui apenas porque eu esqueci. Então com isso você sempre vai lembrar que, embora eu erre, eu consigo consertar durante a aplicação das tintas, desenvolvimento do trabalho. Que eu preciso esperar só um pouquinho, que agora ela vai enxugar mais rápido. Certo? Vamos lá. Eu diminui um pouquinho mais o pincel para fazer o detalhe da segunda jangada, a jangada que está no plano mais distante. Aqui eu vou precisar apoiar o dedo, porque eu estou muito mal apoiado aqui, estou muito de lado. Cuidado para não borrar aqui, porque senão vai ficar mais trabalhoso para consertar. Esse pincel ele já precisa que eu faça novamente a ponta dele, porque ele já está muito largo, muito arredondado. Perceba que ficou uma faixa escura, então eu tenho que unir essas duas tonalidades. Ainda está apresentável na câmera. Então vamos lá. Mais um pouquinho. Ótimo. E aqui vamos para mais alguns detalhes. A questão maior não é detalhar os personagens que trabalham, no caso aqui os pescadores. A questão maior aqui implica em o contraste do pôr do sol. O contraste do pôr do sol é onde traz a realeza para a pintura. Não preciso muito trabalhar os personagens aqui. Como eu estava dizendo, se você for no Instagram, aproveitar para dar uma força. A gente está começando o Instagram agora com poucos seguidores. Na realidade eu postei há muito tempo, só que apenas postei e nunca divulguei. Você vai ver muitos trabalhos. Você vai dizer, nossa, não parece com esses que você apresenta no YouTube. Realmente, poucos são parecidos. Mas é porque era outro estilo de trabalho. Enfim, vamos lá. Conversando, eu esqueci de falar desse detalhe que eu dei de verde veronese com verde BC. Essas cores naturalmente ela não se encaixa muito com o pôr do sol, que é a tonalidade quente. O azul já é um azul forte. Eu posso colocar? Posso, porque ela não é uma cor natural da paisagem, porém não se encaixa muito, mas aqui é apenas para dar contraste, ó. Aqui um vermelho, aqui na blusa, cidadão. E luminosidade na blusa. É onde eu disse, em locais pequenos você tem que trabalhar
diminuo o tamanho dos pincéis. Esse aqui ainda está um pouco grande. O ideal seria um pouco menor. Mas temos que acelerar. Aqui, muitas das vezes eu procuro onde eu vou colocar a cor. Então, para que tenha contraste com o que está no quadro. O branco puro mesmo. Branco puro. E aí, mais um aqui. Não, eu ia colocar o lilás perto do vermelho, mas na visão ia aparentar a mesma cor, então eu não posso colocar. Até poderia, mas não é tão bom assim. Então eu vou testar esse verde inglês. Como ele se destaca um pouco, deixa eu ver aqui. Olhando na câmera, se destaca um pouco das cores do quadro. Então eu poderia mais ainda. Então, a qualidade, tendo cuidado para não colocar a mesma cor que está aqui no chão, né? Colocar no rapaz, senão ele some. E não podemos esquecer da jangada que está mais ao fundo. Aqui eu posso colocar a mesma cor, posso colocar outra cor. Como eu disse, ela está mais distante, ela tem menos detalhe. E agora, para chegarmos quase ao final, vamos ver se já posso dar um acabamento. A tinta praticamente pura, diluída, obviamente, né? Um pouco diluída. A gente consegue ter mais incisão de luz. E aqui a gente pode sempre fazer detalhes menores para ficar mais bonito. A grande questão é tempo. Inclusive eu gostaria de pedir a opinião. O que você acha do tempo do vídeo? O que você acha das cores? Você prefere cores mais quentes, cores mais frias? Deixe sugestão de vídeo. É muito importante para eu saber o que você pensa e os próximos trabalhos que a gente venha a fazer. Ok? Alguns detalhes. Alguns detalhes bem simples. A gente pode acrescentar mais luz, aliás, mais sombra, desculpa. Como eu disse, para que tenhamos uma luz forte, é necessário uma sombra forte. Por isso esse contraste, por isso que fica tão bonito. Agora, Marcelo, deixe seu comentário, deixe seu like e obrigado por chegar até aqui. Valeu!